Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para falar sobre um ciclo de melhoria que nós estamos fazendo na tática do dólar. Os nossos usuários já sabem que nós fazemos ciclo de melhorias costumeiros nas nossas estratégias e houve alguns pedidos para a gente compartilhar um pouco dessas melhorias, né? E essa vez, que foi uma melhoria um pouquinho mais acentuada na tática do dólar, a gente resolveu mostrar para vocês, falar o que vem de novidade. E para isso, eu tô aqui com o Silvano, nosso menino prodígio aqui do R&D da Rock Trade. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para o nosso assinante. Uma alegria estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa vez esse ciclo de melhorias que já é comum aqui nas nossas estratégias. Diferente é que dessa vez a gente decidiu compartilhar um pouquinho, até porque os números são muito bons, os resultados são muito interessantes e a gente vai estar apresentando eles para vocês hoje. Bom, vamos falar então um pouco dessa nova melhoria, essa versão 1.10 aí da tática do dólar, que vem trazendo aí mais oportunidades, mais rentabilidade e tá mais inteligente também, né? Certeza. Só antes da gente poder falar um pouquinho da versão nova, né? Essa versão 1.10 da tática do dólar, como a gente chama aqui internamente, eu acho que é legal resgatar um pouquinho da versão anterior, até para ficar mais claro aí para você assinante o que melhorou de fato nessa versão nova da estratégia. Então a versão anterior que nós tínhamos, a versão 1.9, a gente trouxe aqui um estudo dela, na verdade um backtest, a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente precisou escolher alguns parâmetros, não quer dizer que a gente só faça os testes com esses parâmetros, mas para ter um número para mostrar aqui eu preciso pegar um set ali de parâmetros fixado para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo. Comparar bananas com bananas, sim, né? Com certeza. Isso é uma curiosidade muito grande dos nossos usuários, né? Ficar perguntando os parâmetros que a gente faz backtest. Mano, a gente faz backtest pra caramba aqui, com um monte de parâmetros, né? A gente só mostra alguma coisa na lâmina, né? Nas informações dos nossos sistemas, para as pessoas poderem comparar e tal, mas não quer dizer que funcione só com esses parâmetros, tá, pessoal? Só passando para vocês, então, vocês estão acompanhando aí na tela, os números que vocês vão ver aí referentes à versão anterior da estratégia, a gente fez os testes com um capital inicial de cerca de R$50 mil, pensando aí no hit rate de 6% e pensando que a estratégia estava arriscando então exatamente, ou em média, né, porque pode variar um pouquinho ali no momento de entrada, 3% do seu capital a cada trade, considerando um período de 8 anos, começando ali em janeiro de 2012 até final de dezembro de 2019. É bem legal destacar que esse período é um período grande, é um período suficiente assim, para um backtest, é um período bem interessante, até porque ele consegue pegar representativamente ali vários eventos diferentes, momentos de alta do dólar, de queda do dólar, a gente tem ali o famoso Joesley Day, então tem um mix de experiências muito variado ali que nos permite conseguir tirar um pouco de conclusões aí sobre o trade system, sobre a estratégia que nós estamos testando. A gente escolhe com cuidado esse período para exibição, né? Justamente porque tem uma variabilidade muito grande, muito rica, né? De cenários para a estratégia se provar ali e mostrar como ela se comporta, né? Então, indo para os números, a gente tinha então com essa versão anterior da estratégia, só mais uma vez lembrando, os números que vocês estão vendo aqui agora são backtest, talvez esteja um pouquinho diferente do que está lá na lâmina, que é resultado real. Então, ela teve aí nesse período de 8 anos uma rentabilidade acumulada de cerca de 279%, com um máximo drawdown histórico na casa de 28%, quase 29%, um hit rate de 55%, que já é um hit rate interessante para uma estratégia de swing, com um ganho anualizado de mais de 18%, que é um ganho também muito interessante, já que a estratégia apresentava, ainda mais pensando agora nesse cenário que nós estamos de uma taxa Selic na casa dos 4%. Hein? E acho legal a gente lembrar também, né, que a tática do dólar nasceu para compor, né, ser uma das estratégias aí que compõem o nosso mix aí de estratégias, né? Então ele vem apresentando um resultado aí interessante no mercado futuro, no mercado agressivo, que é o mercado do dólar, e que serve muito bem para amenizar, né, as altas e baixas da curva do capital para quem acompanha, né, para quem opera com todas as estratégias, né? Então é um resultado já legal, que cumpre bem esse papel aí de fazer operações no mercado, não no mercado à vista, no mercado futuros, né, cara? Então é um segundo investimento que você faz com o mesmo dinheiro, né? Isso é muito legal. Rentabilizar 2 vezes aí o mesmo capital, e é bem interessante porque essa composição de estratégias, principalmente com uma estratégia como o dólar,
acaba melhorando demais ali a experiência do usuário ao longo do tempo com as estratégias, reduz o MDH, tem toda uma conversa aí, mas acho que é assunto para outro momento. Continuando aqui com as nossas estatísticas, até para ficar mais claro a comparação com a versão nova da estratégia, essa versão anterior, a estratégia que a gente rodava até pouco tempo atrás, ela tinha em média os trades com duração de 9 dias, os trades não passavam de um mês, porque a gente não trabalha para poder até simplificar aí para o nosso assinante com um rollover de contratos, então a gente não faz rolagem de contrato, terminou o mês, a gente encerra aquele trade para facilitar a operação. Se o robô achar que ainda tem oportunidade, ele vai entrar no próximo contrato da próxima série, né? Na série seguinte. É mais uma questão ali de operacional para facilitar para você, nosso assinante. Outra estatística interessante é a estatística de pontos por trade. Então essa versão da estratégia que funcionava até agora, que a gente utilizava até agora, ela tinha ali uma média positiva de pontos por trade, aproximadamente 8,8 pontos por trade, quase 9 aí. Um máximo de 236 pontos que ela chegou a obter olhando para esse teste, e um mínimo, uma perda aí de 229 pontos. Quer dizer, o pior trade negativo dela, perdendo essa quantidade de pontos. Interessante observar que mais da metade dos trades aí conseguiram pelo menos 9,5 pontos, que já é um resultado interessante. Lembrando aí, talvez você que está nos assistindo não seja assinante da tática do dólar. Cada ponto vale aí R$10 por mini contrato de dólar. Então 9,5 pontos já é um número aí interessante, principalmente dependendo da quantidade de contratos que a pessoa esteja operando. Claro. E 25% aí desses trades da tática do dólar, em sua versão anterior, conseguiram em mais de 83 pontos. Quer dizer, uma quantidade muito grande de trades com resultado fantástico. Um quarto dos trades está trazendo 83 pontos, né? Sobretudo, lembrando de para quem procura sistemas com esperança matemática positiva, né? Se você não sabe o que é isso, a gente tem um curso que é o Trend Following Quant. Se você quiser estar lá na página do Atlântico, na hora que você clica para comprar o Atlântico, você tem lá a oferta do curso, que fala muito bem sobre isso, que ensina você a importância de se ter um método com esperança matemática positiva. A gente pode deixar o link aqui embaixo, né, para as pessoas que quiserem, se interessam por aprender um pouco melhor como funcionam esses números ao seu favor, acessar. Tá? Um último número aqui para apresentar para vocês é que com esses pontos aliados ali ao dimensionamento de posição que a estratégia usa, o resultado que ela conseguiu aí foi um resultado médio de R$ 129 a cada trade, com um resultado máximo aí de R$ 6.200, cerca de R$ 6.200 em um trade, e o pior resultado, uma perda ali de R$ 2.200. Bem interessante destacar que como o dimensionamento de posição é importante, né? Além da quantidade ali de pontos interessantes que a estratégia consegue, além da esperança matemática positiva na média de pontos, o dimensionamento de posição faz com que quando a gente ganhou muito mais do que quando a gente perdeu. Pois como a coisa de risco desbalanceia, né? Como faz o jogo virar a seu favor, né? E lembrando que esses mínimos, né? Esses máximos normalmente do mais desgarrado, né? Lá na ponta, na distribuição normal dos trades, né? Mas quando a gente olha o gráfico, a gente vê que a parte positiva tem uma acumulação maior ali de trades e um resultado um pouquinho maior. Que é o que a gente busca aqui. Então a gente passa agora a olhar o sistema novo, quer dizer, o que tem de novidade, quais foram as mudanças e comparar esses resultados aí da versão nova do sistema, a versão 1.10 da tática do dólar, com a versão anterior. Eu acho que entre as mudanças que a gente esteve trabalhando aí nesse sistema, Eduardo, as que merecem mais destaque, talvez a que mereça mais destaque, foi uma mudança que a gente fez na forma como esse sistema gerencia o risco. Então a gente tinha na versão anterior uma estratégia que arriscava ali a cada trade 3% do seu capital. Nessa nova versão da tática do dólar, a nossa estratégia ela tem um gerenciamento mais inteligente dessa exposição ao risco. Como assim, Silvano? A estratégia ela vai entender ali o momento de mercado, quer dizer, será que eu estou no início de uma tendência? Será que é uma tendência já consolidada? Será que eu tenho muita possibilidade ali de reversão? A estratégia tenta entender melhor esses momentos para decidir a alocação do capital. Então ela passa ali a alocar na parte comprada de 2 a 4,5% do seu capital em risco. Ela arrisca até um pouquinho mais do que arriscava anteriormente. E na parte vendida também existe essa dinâmica, ela passa a arriscar ali entre 1% e 3%, com o detalhe que a gente tem então um aumento do risco na parte comprada e uma redução do risco aí na parte vendida,
ambos com essa perspectiva dinâmica e arriscando quantidades diferentes dentro desses limites em momentos diferentes. Acho que seria legal talvez você explicar um pouquinho para o pessoal por que a gente decidiu, né, ter esse risco maior na parte comprada do que na parte vendida. Acho que é mais interessante de tudo, assim, os números que mostraram, né, que isso funcionava melhor. Aliás, isso vem muito da pergunta, acho que vem a calhar junto com aquela pergunta, mas vocês, né, muita gente pergunta, vocês não olham pro cenário econômico? Sim, o robô ele vai olhar de certa forma, né, do jeito dele, como ele faz, né, como ele processa os números. E acabou que nesse novo formato que a gente deu um pouco mais de liberdade para o controle de risco, o robô acabou apresentando, né, os sistemas acabaram apresentando esse desbalanceamento entre a ponta comprada e a ponta vendida do dólar. E isso é natural. Se você for olhar, para quem acompanha aí o mercado, para quem tem muita gente, muitos usuários nossos que eles só operam e vai atrás do robô porque realmente não precisa. Só você seguir o que ele está fazendo, dá tudo certinho. Né? Mas para quem acompanha, quem é mais antigo de mercado, a gente sabe, né, que quando acontece, né, Joesley's Days, esses eventos mais extremos, greves dos caminhoneiros, enfim, um monte de coisa, assim, a bolsa sofre, né, a gente tem normalmente quedas bruscas na bolsa e, em contrapartida, o dólar sobe, né, a gente tem altas repentinas e bruscas no dólar. E, então, esse tipo de movimento, né, esse desbalanceamento entre a euforia, que vai um pouco mais de leve do que o pânico, fica representado, na característica do nosso mercado, fica representado justamente nesses números. Ou seja, acontece um evento muito inesperado e o pânico toma conta do mercado, quem está vendido em dólar, né, tende a se estrumbicar um pouco mais aí, né, porque o dólar tende a subir. Esse efeito a gente veria de forma contrária se a gente estivesse olhando para a bolsa, né? Bem interessante. A gente vai continuar aqui com os números, a gente vai ver que a gente consegue então uma rentabilidade bem melhor do que a versão anterior da estratégia e aliado a isso essa dinâmica no dimensionamento de risco que protege ainda mais o capital aí do nosso assinante, conseguindo uma rentabilidade melhor. Então vamos aos números, Eduardo. Olhando aí para essa nova versão da tática do dólar, com os mesmos parâmetros lá que a gente apresentou inicialmente, como você disse, comparando banana com banana. Então, de novo, com um capital inicial de 50 mil, e aí algumas diferenças, né? É uma situação parecida, mas com as novidades aí da estratégia. A estratégia ela tem um portfólio REIT, aí seria o risco máximo, o máximo de capital que ela vai arriscar de 8%. Um risco por trade que vai agora de 1 até 4, quer dizer, ele é dinâmico, não é um número fixo mais, a gente tem ali uma coisa mais inteligente, entendendo o momento certo de arriscar mais ou menos. Lembrando também que a parte comprada arrisca mais do que a vendida. E olhando a mesma janela de tempo, 8 anos, então no mesmo período lá que a gente teve aqueles outros resultados com a versão anterior. Então a nova versão ela tem uma rentabilidade de 574%, mais que o dobro aí do que da versão anterior. Como a gente disse, reduzindo o risco, então ela reduz o MDH, que cai de 28% para 24%. Conseguiu aumentar um pouco ainda aí o hit rate, a gente sobe de 55% para quase 58%. E uma melhoria expressiva aí no ganho anualizado, que saltou de 18% para 26%, quase 27% ali na verdade. E lembrando, né, que a gente está numa realidade agora no Brasil, uma taxa Selic de 4 e pouco por cento, 4,25%, você ter um produto com uma rentabilidade de 26% ao ano. Lembrando que se o dinheiro ainda pode estar aplicado em outra coisa, é algo assim realmente fantástico, para dizer o mínimo. Muito desejável, né? Com certeza. Continuando com os números e passando agora pelas mesmas estatísticas aí que nós apresentamos para a versão anterior, essa versão nova, a versão 1.10 da taxa do dólar, ela consegue ter trades mais rápidos. Então, enquanto na versão anterior a gente tinha trades aí com duração média de 9 dias, aqui os trades são uma duração média próxima de 7 dias, sendo que raramente algum trade é encerrado aí no final do mês. Quer dizer, de fato a estratégia ela conseguiu ficar mais rápida, tratar os trades de uma maneira mais curta e os trades durando menos tempo. Continuando aí com as nossas estatísticas dessa nova versão, talvez esse seja um dos maiores destaques, né? Enquanto na versão antiga a gente tinha uma média de pontos por trade ali na casa de 8,8, praticamente dobrou. Agora a gente tem 16,6 pontos por trade, quer dizer, uma quantidade boa de pontos. O valor máximo de pontos por trade também subiu e o valor mínimo continua ali muito próximo do que era anteriormente. Destaque ainda que mais da metade dos nossos trades aí,
pelo menos a metade deles, na verdade, conseguiram pelo menos 14 pontos por trade. Quer dizer, lembrando ali que são R$10 por ponto por contrato, R$140 ali garantidos, pelo menos na metade dos trades. Por contrato. Por contrato. Por contrato, né? Ou seja, só para fazer uma análise, né, mais fria aí, nós temos agora trades mais rápidos, nós temos mais trades com maior rentabilidade, né? E aí nós temos ainda, né, de quebra, né, no mais longo prazo, ali, um ganho anualizado maior, o dobro da rentabilidade, redução do drawdown, né, que é um efeito muito desejável. Quando você aumenta a rentabilidade, você ainda conseguir reduzir o drawdown, ainda que você esteja aumentando em momentos o seu risco, né, por trade. E, além de tudo, a gente tem 57% aí de hit rate nesse período, né? Para quem sabe aí, quem acompanha, quem tem sistemas aí, quem já opera com Quant, sabe o quanto um hit rate muitas vezes de 20%, 30% conseguem resultados muito bons por causa do controle de risco, né? Nós costumamos cortar os trades negativos mais rápidos do que os trades positivos, então é normalmente desbalanceado para menos de 50%, né? Bons sistemas são desbalanceados para menos de 50% de hit rate, e nós, com a tática do dólar, já tínhamos 55%, que é um número super alto, e agora estamos aí com 57% de hit rate. É um número bastante interessante. Melhorias efetivas aí em todos os aspectos dessa estratégia, que é muito interessante para compor aí com a sua Rocket 5, com o seu Atlético, como você estava falando. Indy, né? Porque você com está o entrando Indy. em momentos diferentes, sim, né? E eu acho que a gente podia ver finalmente o que quem gosta de gráfico quer ver, né? Como é que é o gráfico da rentabilidade, né? Da evolução do capital dessa nova estratégia. Nós preparamos aí para vocês também. Lembrando, né? Backtest, o resultado real da versão anterior está lá na lâmina, o resultado real dessa nova estratégia começa a partir de agora, nos próximos trades. A gente não vai mudar o resultado que já está lá na lâmina, a estratégia muda a partir de agora, mas para esses parâmetros que a gente comentou com vocês, está aparecendo para vocês agora aí na tela o gráfico de como o capital do investidor teria evoluído aí utilizando essa estratégia. Lembrando mais uma vez que esse capital deveria, poderia falar até poderia, mas deveria estar investido 2 vezes, né? Claro. É um capital que poderia estar lá na sua Rocket 5 e também aqui na estratégia do dólar, mas só com a estratégia do dólar ele teria essa evolução que você está podendo acompanhar agora, quer dizer, mais de 570% de rentabilidade no período de 8 anos, um resultado bem expressivo. E muito importante destacar, como a gente consegue ver nesse gráfico, que a estratégia ela fecha quase todos os anos aí com resultados positivos. Na verdade, a gente tem apenas o ano ali de 2017, que é o ano do Wednesday Day, que é o ano onde a estratégia acaba dando uma balançada, mas de resto a gente vê que ela consegue performar muito bem, de novo, nesse período de tempo, com cenários diversos, com diversos tipos de evento, alta do dólar, queda do dólar, o dólar meio em consolidação, fazendo um movimento lateral, e a estratégia conseguindo aí resultados muito interessantes. É um gráfico muito bonito, né? Você vê ano a ano aí o sistema conseguindo extrair dinheiro do mercado e segurar esse dinheiro, né? E entrando, né? Ele é um sistema que faz trade, que até a gente aumentou esse efeito de aumentar a quantidade de trades. É representado nesse gráfico aí, que a gente vê que tem bastante movimento, que ele vai tanto em anos de queda do dólar quanto em anos de alta do dólar. Tá ali o sistema ganhando dinheiro. Isso é muito desejável, é um efeito extremamente benéfico aí. Quem gosta de operações aí na Bolsa de Valores, os nossos assinantes da Tática do Dólar podem ficar bastante otimistas aí já com os próximos trades, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre esse gráfico aí, que é uma curva muito, muito linda mesmo, assim, a gente vê ano a ano que o sistema ele consegue ganhar dinheiro e consegue reter esse dinheiro no bolso, que é a coisa mais importante, né? Ele não devolve, mesmo em tantas variações de cenário, né? Ano a ano aí a gente vê a curva aumentando, e lembrando que é sobre um dinheiro que você está já aplicando em outro lugar, ou seja, você ainda tem um salto aí, seja lá onde esse dinheiro estiver, você ainda vai ter um salto na rentabilidade aí, somando essa outra rentabilidade que você vai ter no dinheiro à vista, onde ele estiver aplicado. Poderia ser, por exemplo, numa Rocket 5, né? Com certeza. E esses movimentos que o dólar vai fazer vai ser diferente da Rocket 5, vai atenuar o seu drawdown e vai somar suas rentabilidades.
Então, que é um efeito extremamente desejável aí, além, né, do próprio desenho da curva, Sim. que é extremamente Melhorando desejável a experiência também. do usuário, né? Sempre deixando você mais confortável, com menor MDH, com menos risco aí na sua carteira de investimento. E os nossos assinantes da tática do dólar podem ficar, então, bastante otimista aí para os próximos trades que já vão vir com essas novas características. Podem ter mais trades, mais curtos, com maior rentabilidade. Então espero que você tenha gostado aí dessa nova melhoria aí da tática do dólar, principalmente você que já é assinante da estratégia. E você que não assina, a gente vai deixar um link aqui embaixo para você acessar a nossa página de vendas, para você conseguir fazer parte também desse time aí e contar com essas características novas aí já da estratégia. E se você ainda não assina o nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos ciclos de melhorias e também das nossas calls semanais, né, que são feitas aí que a gente fala sobre como está o andamento de nossas estratégias e o nosso dia a dia aqui na Rock Trade. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, tchau! É isso aí, pessoal.